Olá, meu nome é Carlos Dornas, sou cardiologista da Rede Dor em Brasília. Bem-vindos ao Dor em Doses, o podcast de saúde da Rede Dor. Seu canal ideal para assuntos relacionados à sua saúde e de sua família. Acompanhe nossa programação semanal às 18 horas no Spotify e no YouTube. E hoje estamos diretamente do Congresso Internacional da Cardiologia Dor em uma edição especial de conteúdos sobre prevenção e doenças no coração. No episódio de hoje falaremos sobre infecção no coração. Infecção no coração pode ser grave, como posso evitar? E para isso estou hoje aqui com o colega Dr. Bruno Cruz, cardiologista no Caxias Dor. Bruno, prazer tê-lo aqui. Prazer, Carlos. Obrigado aí pela oportunidade, né? A gente de estar podendo falar para a população não médica, né? A gente sempre é acostumado aí aos nossos congressos e aos momentos de ciência e essa interação com a população é algo que é inerente aí da nossa prática, né? Que a gente trata nossos pacientes, precisa educar os pacientes, educar a família e ter a oportunidade de falar para o público não médico também é algo que engrandece bastante. Muito legal. Cara, vamos começar com o básico mesmo. Eu posso ter uma infecção no coração? Então, é legal. Isso aí é uma boa pergunta e é uma oportunidade boa da gente esclarecer a população que infecção, em teoria, a gente pode ter em qualquer lugar do organismo. Tá? E com o coração não é diferente. A gente pode sim ter infecção do coração. Em geral, acomete a face interna do coração e o nome médico que a gente dá para isso é endocardite infecciosa. Né? A gente ouve mais falar que a endocardite acomete as válvulas do coração. Então, ela pode acometer também se aquele indivíduo tiver um marca-passo, se ele tiver uma válvula cardíaca colocada por cirurgia. Mas o clássico, quando a gente fala endocardite infecciosa, quando a gente fala infecção do coração, a gente está falando de uma infecção basicamente das válvulas do coração, eu diria. Entendi. Então, algumas pessoas têm uma chance maior de ter esse tipo de infecção. Tipo essas que têm marca-passo. Na verdade, é o seguinte, a gente seria o seguinte, para que a gente tenha uma infecção do coração, a gente precisa que de alguma forma, geralmente são infecções bacterianas, é interessante a gente frisar, né, Carlos, para a população, e que essa bactéria precisa ganhar corrente sanguínea de alguma forma. Então, o clássico são infecções primariamente de cavidade oral. Então, é um aspecto super interessante a higiene e a qualidade da dentição e gengiva. Então, infecções de cavidade oral e dentárias e perigengivais podem ser a porta de entrada para determinada bactéria, por exemplo, ganhar a corrente sanguínea e aí circula no nosso organismo como um todo e vão aderir em uma válvula cardíaca, por exemplo. Obviamente, tem outros sítios, infecções cutâneas também podem, algumas coisas de trato digestivo, mas o clássico, talvez a gente fosse frisar, o mais comum seria infecções de cavidade oral. Por exemplo, os usuários de drogas que também podem acabar inoculando pela pele bactérias que, da mesma forma, podem ganhar corrente sanguínea e vir a aderir numa das válvulas do coração. Como a gente acabou falando de marca-passo, de prótese, também, da mesma forma, ele aderia a esse dispositivo que estaria dentro do coração. No coração nativo, no coração sem prótese, sem marca-passo, o clássico seria aderir às válvulas. Né? Tem alguns tipos de bactérias que são mais propensas a esse tipo de infecção e, como você perguntou, se tem algumas pessoas ou alguns pacientes teriam maior predisposição, te diria que sim, porque se o coração for totalmente sadio, é menos provável dessa bactéria aderir. Agora, se a gente, porventura, já tem uma lesão valvular de base, como a gente sabe no nosso país, a gente tem uma incidência grande de lesões valvulares de natureza reumática. De febre reumática. É febre reumática, infância e juventude, a gente já tem. Tem outras lesões valvulares de longo prazo, calcíficas, outras degenerativas que vão predispor. Então, se a gente já tem um problema no coração, já tem alguma coisa nas válvulas do coração, se porventura a gente tem a bacteremia, a gente tem bactéria circulando na corrente sanguínea,
a gente tem a maior possibilidade que essa bactéria faça adesão nessa válvula e aí provoque, sim, o que seria a infecção, a endocardite infecciosa. Você comentou da válvula e é importante a gente lembrar também, né, Bruno, que por vezes o paciente corrigiu o problema da válvula, fazendo uma cirurgia, colocando uma prótese. E essa prótese também pode infectar, não é isso? Sim, perfeito, perfeito. Na verdade, a partir do momento que a gente tem uma prótese, um dispositivo que não é o original, vamos dizer assim, do coração, né? Algo extra que a gente usou, quer seja método para corrigir alguma coisa, no caso um marca-passo para corrigir um ritmo, uma prótese, uma válvula não nativa e tal, tudo isso gera uma maior propensão em caso de termos bactéria na corrente sanguínea, que ela faça adesão a esse tipo de material, que é reconhecido pelo organismo como não self. Não é do organismo, a bactéria passou, ela tem uma maior facilidade de aderir nesse tipo de estrutura. Perfeito. Então, só recapitulando, pessoas que têm o coração normal podem ter endocardite. Sim. Pessoas que têm dispositivos dentro do coração, tipo marca-passo, têm uma chance maior de ter endocardite. Pessoas que têm dispositivo dentro dos vasos, como catéteres de hemodiálise por problemas renais, têm uma chance maior de ter endocardite. E pessoas que têm válvulas doentes ou que já corrigiram o problema da válvula com uma prótese, têm uma chance maior. Perfeito, perfeito. E como que a população geral, que não tem problema no coração, e esses indivíduos de maior risco podem prevenir uma endocardite? Você comentou alguma coisa do risco de entrar pela boca, né? Legal. Isso é um dado interessante, porque é onde a cardiologia, né, onde a gente gosta de atuar, antes da doença acontecer. Então, assim, se a gente já sabe que a gente tem uma lesão valvular prévia, ou uma prótese, um dispositivo que predispõe a maior chance de endocardite em caso de termos bacteremia, em casos de bactéria ganhar corrente sanguínea, a gente pode tomar algumas medidas que, se a gente tem determinados momentos que são mais propícios a isso, um exemplo clássico é uma cirurgia dentária, um procedimento dentário, a gente pode utilizar determinadas técnicas, como fazer antibiótico um período determinado antes, com a gente diminui a chance disso. Aí vale a gente frisar que depende do tipo de lesão valvular, isso aí tem que ser avaliado caso a caso, não é uma orientação genérica. Você tem que procurar seu médico e ver, essa lesão valvular precisa de profilaxia, precisa de prevenção com antibiótico, esse procedimento cirúrgico sim ou não, tem outros procedimentos gastrointestinais, urológicos, etc., embora o carro-chefe seja dentário, então a gente precisa ver a questão valvular, a questão do doente e a questão da intervenção que vai ser proposta. Então, uma questão de prevenção clássica é essa, de profilaxia, antibiótico preventivo, horas antes de um momento que seria mais propício de gerar bacteremia. Carlos, acho que uma outra coisa que a gente não abordou foi o seguinte, sintoma, né? Sintoma. Boa. Sintoma pode ser de infecção. Quando a gente fala de uma infecção para o público leigo em geral, a gente fala talvez de febre, né? Febre é um carro-chefe, mas a infecção cardíaca, ela sendo de uma natureza mais prolongada e lenta, é uma infecção que, em grande parte, dependendo do germe, é uma infecção indolente. Então, às vezes, é aquela febrinha baixa ou uma vez por dia, um certo tempo, e que vai avançando e pode levar para o comprometimento mais avançado do coração, levando até quadros de insuficiência cardíaca, e aí podem dar outros sintomas, falta de ar, cansaço, inchaço nas pernas, inchaço na barriga, uma série de coisas. Mas talvez o sintoma principal, aí o chave seria talvez a febre, que a gente chamaria atenção. Esses indivíduos que têm esses fatores de risco que a gente mencionou, eles têm que estar mais atentos à possibilidade dessa febre não ser uma infecção de urina, não ser uma pneumonia, dessa infecção poder estar vindo de uma válvula do coração. Perfeito, Carlos, perfeito. Na verdade, a gente brinca com os residentes lá no hospital que assim, o doente que tem uma prótese valvar, especialmente, e aí a gente inclui pacientes que tenham lesões predisponentes, a gente brinca que eles não têm direito a fazer febre. Porque para o cardiologista, toda vez que uma pessoa que tem uma lesão valvar predisponente para endocardite e tem febre, a gente entra no diagnóstico diferencial. Pode ser uma gripe,
pode ser uma infecção de garganta, de viral, de vias aéreas superiores, infecção urinária, uma série de outras. Mas a infecção do coração, a endocardite infecciosa, sempre vai entrar com um diagnóstico diferencial. E essa preocupação é porque o tratamento é diferente, né, Bruno? Perfeito. Fala um pouco sobre a diferença do tratamento de uma pneumonia para uma endocardite. Legal, isso aí também é bem significativo pelo seguinte, infecção de uma forma geral, a gente sabe que a gente começa um antibiótico e faz 5 dias, 7 dias, 14 dias. A endocardite infecciosa é uma infecção profunda, uma infecção grave e potencialmente grave, que tem o tratamento clínico clássico com antibiótico terapia venosa, intra-hospitalar e prolongada, cerca de 4, 6 semanas. Atualmente, tem até alguns esquemas um pouco mais encurtados e tudo mais, mas esse é o clássico. Tratamento antibiótico com antibiótico venoso em tempo prolongado, com vistas a resolver a infecção da válvula e, vamos dizer assim, esterilizar, acabar efetivamente com a presença de bactéria na nossa corrente sanguínea e no coração. São quadros muito graves, né, Bruno? Que cirurgias podem ser necessárias. Por vezes, a válvula que a pessoa colocou lá atrás para corrigir o problema da válvula, quando tem uma endocardite, além do antibiótico, ela ainda acaba precisando trocar aquela válvula. Então, realmente é algo que a gente tem que prevenir de toda forma. Bruno, muito obrigado, cara. Foi muito esclarecedor, foi um bate-papo muito legal. E agora nós vamos concluir esse episódio do Dora em Doses com a participação do Dr. Bruno Cruz. É importante que vocês sigam a Reddor nas suas mídias sociais, compartilhem esse conhecimento. Nós vamos estar sempre, novamente, às 18 horas, no YouTube, no Spotify, sempre com o Dora em Doses. Compartilhe esse conhecimento com seus familiares. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.